No nosso encontro de hoje, vamos apresentar como determinar o tempo dos processos para calcularmos o que levaremos de tempo para entregar uma ordem de serviço ou uma ordem de fabricação. Desta forma, vamos mostrar que os tempos de processo têm aplicação no planejamento, têm aplicação na coordenação e tem aplicação também nos controles, que eu vou implementar na minha organização. Esses tempos previstos, eles têm foco no recurso humano, que é o tempo para ele executar aquela ordem de serviço, e também no maquinário, meios de produção, que é os tempos que eles ficam sendo utilizados. Assim, nós teremos que, para determinar o tempo para os recursos humanos, vamos considerar tempo básico, vamos considerar tempo de recuperação e vamos considerar os tempos distributivos. E para o equipamento, vamos considerar os tempos básicos e os tempos distributivos para a máquina ou equipamento. Para a estruturação do tempo para a execução da ordem de serviço, nós consideraremos o tempo de preparação e o tempo de execução. O tempo de preparação, sempre quando falarmos e nos referirmos ao tempo de preparação, vai estar incluso o tempo de despreparação. Então, esse conceito tem que estar bem claro, né? Quando falarmos de preparação, está incluído, então, despreparação junto, né? E o tempo propriamente dito de execução de uma ordem de serviço, né? Sendo M representada, então, a quantidade de encomendas daquela ordem de serviço ou ordem de fabricação. Esse tempo total que nós estamos nos referindo, que é o tempo T maiúsculo, esse tempo total ele é a soma do tempo de preparação da máquina e equipamento, mais o tempo de execução daquela ordem de serviço, mais o tempo de despreparação. Então, eu tenho que somar essas três unidades aí para que eu consiga ter o tempo total de uma forma correta. Agora, então, para como que vamos fazer, como que vamos proceder, né, para que o tempo que eu preciso determinar para a entrega de uma ordem de serviço, né, ou então ordem de fabricação, depende da nomenclatura de cada organização, né, eu consigo determinar com precisão. E nós vamos representar esse tempo com o T maiúsculo, para diferenciar dos tempos parciais com o T minúsculo, né. Então, nós vamos ter dois trabalhos, duas lógicas para trabalhar, para elaborarmos. O tempo de preparação e despreparação, tem esse conceito, e o tempo propriamente dito de execução daquela ordem de serviço, né, que vai ser fornecida por esta fórmula. O M é a quantidade de pedidos, né, daquela ordem de serviço ou ordem de fabricação. O M, então, é colocado aqui. É a quantidade, é o tamanho do lote, né? E o tempo E é esse tempo que nós vamos determinar a partir dessa fase aqui da interpretação da nossa árvore. Já do outro lado, nós vamos dar prosseguimento ao tempo de preparação. Lembrando, preparação e despreparação, representado por essa nomenclatura aqui, TR. O tempo de preparação dessa atividade, ela é dada pelo um somatório do tempo básico, esse tempo básico que eu levo para preparar o meu equipamento, mais, eu vou fazer um somatório aqui, essa atividade que eu estou preparando aqui, ó, é o tempo de recuperação. Então, eu também tenho que, no trabalho de preparação e despreparação, fornecer um tempo de recuperação também, para que seja computado na minha árvore aqui. Né? Somado esses dois tempos, eu ainda tenho que fazer um somatório com o chamado tempo distributivo. Esses
3 tempos aqui, então é que vão me fornecer o tempo de preparação. Então é um somatório, tempo básico, mais tempo de recuperação, mais tempo distributivo. Isso no que diz respeito à preparação, lembrando que tem a despreparação embutido junto. Não posso só considerar a preparação e esquecer a despreparação da máquina de equipamento. Tem que cuidar disso. Agora vamos então apresentar como é que eu determino o tempo por unidade. O tempo por unidade vai ser um somatório de tempo básico, desse tempo básico aqui, e esse tempo básico, por sua vez, vai ser um somatório, esse TG aqui, vai ser um somatório do tempo da atividade propriamente dita, tempo dessa atividade aqui, mais, é um somatório, mais um tempo de espera, que é essa atividade aqui. Então, eu faço esse somatório para ter o tempo básico, o tempo de execução da atividade, mais algum tempo de espera, né? Que entre as operações, ali, entre seja o que for, trocar a matéria-prima, enfim, né? Temos que estudar cada caso em separado. E esse tempo de atividade, esse tempo aqui de atividade, não podemos esquecer, o somatório de dois tempos diferentes. O tempo da atividade influenciável é aquele tempo, e já estudamos isso em outros encontros nossos, é aquele tempo onde a pessoa tem influência no equipamento, na máquina. Aquele tempo de atividade, acionar um comando, por exemplo, acionar uma alavanca. Então, ele tem essa influência aí. Ele é somado, olha só, aqui é um somatório, ele é somado a esse outro tempo aqui. É o tempo não influenciável, que também nós já estudamos aí, né? É esse tempo aqui. Ó. O que é o tempo não influenciável? É aquele tempo onde a pessoa não tem mais influência no equipamento. Quando está baixando o martelo da prensa, quando o torno está no avanço automático, aí está na regulagem já do equipamento, né? Uma vez regulado, você não tem mais a influência sobre aquela velocidade lá, aquele tempo. Então, temos que considerar isso também. Esse é o tempo da atividade. Agora vamos trabalhar como que nós vamos desenvolver o tempo distributivo. Esse tempo distributivo aqui. Como é que nós vamos fazer ele? Esse tempo distributivo, que é aquele tempo perturbação, tempo adicional que eu considero, né? O tempo distributivo, ele é o somatório de dois tempos. O tempo distributivo suplementar mais o tempo distributivo pessoal, que a pessoa necessita, né? Então, eu somo esses dois tempos aqui, tem o tempo distributivo, né? É o somatório dessas duas fontes de tempo aqui. Lembrando sempre o tempo distributivo, aquela perturbação, aquele tempo adicional, né? Que eu tenho que considerar sempre na determinação de uma atividade. Além disso, nós temos também que somar esse tempo aqui, ó, o tempo relacionado à recuperação. Toda atividade tem um tempo de recuperação, seja ele maior ou seja ele menor, né? Quanto mais trabalho manual exigir aquele processo, maior o tempo de recuperação que eu tenho que fornecer, né? Uma das formas. Depois é o peso levantado, repetibilidade, treinamento, né? Já conversamos isso em outros encontros. Então, o tempo por unidade passa a ser o somatório de 3 tempos. O tempo básico, mais o tempo de recuperação, mais o tempo distributivo. Essa é a forma de determinar o tempo por unidade a ser produzido. E uma vez determinado esse tempo por unidade, né, eu preciso fazer essa multiplicação aqui. Ó. Eu verifico o que a minha ordem de serviço está solicitando, multiplico pelo tempo da unidade e vai me dar da ordem de serviço quanto tempo eu vou levar para entregar aquele trabalho encomendado. Lembrando que eu tenho que fazer esse somatório aqui, ó, que é o tempo de preparação mais o tempo de despreparação, para obter, então, o tempo total, T maiúsculo, né, que eu levo para executar uma ordem de serviço ou de fabricação. Então, era esse o nosso trabalho. Se você gostou do vídeo, dá um like
e se inscreve no canal.